Bem-vindos a mais um episódio do Pode Surtar. Como todos os episódios, estou aqui com meu parceiraço, companheiro Edu, psiquiatra, especialista em neurociência e comportamento e vovô da Cecília. E eu aqui com a minha amiga e colega Sharon, publicitária, especialista em neurociência e psicologia e também autora do livro... A Vida Depois do Luto, que você compra comigo e na Amazon. E antes da gente começar o episódio, já curte o canal, compartilha, comenta, engaja. E hoje vamos falar de um assunto que pouco se fala, eu acho. Assim, pouco se discute por aí, que é trauma. E para falar sobre esse assunto, temos uma convidada especialíssima, que é a Elisa. Bem-vinda, Elisa. Obrigada, Bem-vinda, Chá. Elisa. Obrigada, Edu. Conta um pouquinho de você para as pessoas te conhecerem antes da gente começar. Quem é a Elisa? Eu sou Elisa, tenho 36 anos, eu sou natural de Tupã, uma cidade do interior de São Paulo, então daí meu sotaque. Vim morar em São Paulo com 17 para fazer faculdade de publicidade e propaganda, onde, né, nesse caminho a Sharon se cruzou, né, comigo, Tenho muita sorte. né? E aí, desde então, vim para São Paulo, fiz pós-graduação, faculdade, consolidei a minha carreira aqui. E de um ano para cá eu tô morando no interior. Eu me mudei para Santa Branca junto com meu marido e meu cachorro. E eu tô tentando levar uma vida mais leve e mais calma no interior. Santa Branca é Vale do Paraíba. Vale do Dá 100 Paraíba, né? quilômetros daqui, é perto de São represa, José dos né? Campos. A minha casa é na beira do rio e Delícia. eu encontrei a paz naquele lugar. Eu ia perguntar isso. Você falou, estou tentando levar uma vida mais leve. Está conseguindo? Tô conseguindo, tá sendo muito bom, a minha cabeça tá cada dia mais arejada. Eu sinto que eu tô cada vez mais completa, com uma decisão muito difícil muitas vezes, né? Porque depois de 18 anos morando em São Paulo, com a carreira toda aqui, você tem que repensar como é que você vai recomeçar em outra cidade, desde fazer amigos até arranjar um emprego. É um restart na sua vida. Mas como eu já vivi muitas vidas né, em uma só, nesses 36, quase 37 que eu vivi, eu sou muito resiliente. Eu quis aceitar esse novo desafio e eu e meu marido, a gente alugou nosso apartamento e fomos pro interior. Isso que é vida, né? É bom. Não, foi decisão corretíssima. Né? Mas conta pra gente, Elisa. O que foi, o que são tantas Vidas em uma. e necessidade de ter essa resiliência? Conta pra gente. A minha história que eu venho aqui, né, eu contei pra Sharon um dia muito de sopetão, ela postou, e eu me senti muito acolhida de conseguir falar do meu assunto. Quando eu tinha 21 anos, tinha acabado de fazer 21 anos, no dia 31 de agosto de 2009, vai fazer 16 anos agora esse mês, a minha mãe foi assassinada. E foi assassinada dentro da minha própria casa. A casa lá do interior, eu já não morava mais com ela, mas foi dentro da minha casa. Em Tupã. Em Tupã. Aí foi uma cidadezinha desse tamanhozinho, foi um crime que há décadas não acontecia e mobilizou muito todo mundo. A minha mãe era uma pessoa super querida, era uma arquiteta, tinha um programa de TV no canal de Tupã, então ela era super querida mesmo. E aí, um pedreiro, por ela ser arquiteta, se apaixonou por ela e começou a perseguir, stalkear ela mesmo. Sim. Nem existia esse termo, né? Como também não existia o feminicídio também nessa época, como crime. E ele começou a perseguir ela fez até BO, foi na delegacia da mulher, mas em pouco tempo ele invadiu a casa e matou ela dentro de casa. E aí ele ocultou o corpo, usou o carro dela para enterrar ela num canavial. A gente ficou procurando ela durante mais de 24 horas, desaparecida. Eu já morava em São Paulo, estava no último ano de faculdade. Eu e meu irmão, a gente vem de São Paulo para Tupã, num ímpeto de vamos. E a gente foi. E quando a gente chegou aqui, as coisas foram se conectando e até chegar nesse cara que a gente descobriu. E ele assumiu, ele tá preso hoje, foi julgado. Mas ele assumiu a autoria do crime. Ele falou isso, que sim, ele tinha matado ela, contou os detalhes. E desde então a minha vida teve uma outra, né? Começa outra Elisa
a partir desse momento, porque isso é um divisor de águas muito grande. Minha mãe era uma das minhas melhores amigas, era uma pessoa jovem, 46 anos, super, assim, de bem com a vida, feliz, e de repente eu tenho que enterrar ela de caixão fechado, sabe? Porque foi... lá no passado, o rapaz foi preso por latrocínio, que é roubo seguido de morte, ocultação de cadáver, requinte de crueldade. E tem mais um que agora eu já nem lembro. Porque eu fui, acompanhei o julgamento dele, eu vivenciei tudo que eu tinha para vivenciar, eu passei por muitas fases do luto, e aprendi como é que elas funcionam e como isso me transforma como pessoa. Mas a maneira com que eu enxergo as coisas é muito diferente hoje. Eu tenho esse trauma, igual quebrar um osso que sai do lugar, e ele nunca vai ser o mesmo. Então, eu sou uma pessoa que hoje tem um discurso quase intolerante quanto à agressividade, discurso contra as mulheres. Eu realmente tenho uma amiga minha que me deu uma camiseta que é Wild Feminist, porque ela falou assim, você não fica militando na internet, você senta com as pessoas e fala. Você joga na cara delas. E aí, eu sinto mesmo, eu sou muito de impacto. Eu falo com as pessoas, elas fazem piada. Ai, mas cantada de pedreiro é um exagero da mulher, né? Eu falo, a minha mãe morreu assassinada por um pedreiro, tá? Então é muito sério isso que você tá falando. Aí as pessoas ficam assim, ó. Já falei isso pra muitas pessoas, gente que fica fazendo esse tipo de piadinha. E eu sei que isso me tornou uma pessoa muitas vezes reativa a alguns assuntos. E trato muito minha agressividade com a minha psicóloga, que é uma coisa que depois disso deu um gatilho muito forte, eu me tornei uma pessoa muito mais agressiva. E que hoje já estou quase toda curada, porque eu tirei isso da minha vida, eu consegui trazer essa cura. Mas se eu me descuido, o trauma volta e eu volto a ser uma pessoa que eu dou umas patadas no meu marido, por exemplo, que ele fala, opa, peraí, acho que essa não é Elisa, volta, respira, e aí eu peço desculpa, e aí eu sigo. Elisa, desculpa, eu vou caminhar aí para um tema um pouco de entender um pouquinho essa história. Você fala um rapaz, porque ele era um rapaz, era um jovem? Ele tinha 30 e poucos anos. Tá, 30 mais novo que a sua mãe. Isso. O que você entende, o que você entendeu da história, ele se envolveu, é como se ele tivesse criado uma obsessão, criou, uma paixão, e ela não, obviamente ela não correspondia, resistia, e ele não aceitou essa negativa. Isso. Exatamente, ele começou a perseguir ela, eles não tinham nada, ele construiu o fundo da minha casa, e aí minha mãe expulsou ele de casa, quando ele estava construído. Ela falou, e aí foi aí que pegaram, né? Ela avisou pra moça que trabalhava na casa dela, falou assim, esse cara nunca mais pode entrar aqui. Eu expulsei ele, eu já tinha pagado a semana, mas ele precisa ir embora. Ela expulsou ele de lá. E aí sabe por quê? Porque ele deu em cima dela. Porque ele já tinha feito movimentos. Já tinha feito movimentos. E aí, tanto que ela fez movimentos de tentar se respaldar. Só que ele começou a realmente perseguir ela e ficava esperando ela. A gente encontrou traquinas de que, de alguma maneira, ele conseguiu abrir o portão, porque era portão eletrônico, tinha um fio, porque a polícia vem e faz uma perícia, vira a sua casa de ponta cabeça, né? Jogam aqueles produtos. Isso não sai da minha cabeça. Os produtos da cozinha, que eles jogam os produtos luminescentes. Porque ele matou minha mãe na cozinha, né? Foi ali. E foi com um machadinho, com um material de obra, entendeu? Não foi com um tiro, nada. Foi realmente com o que ele tinha ali. E aí, eles viram tudo, eles acendem, reviram sua casa, você chega, sua casa tá totalmente, né, desconfigurada. Levaram ele para reconstituir o crime, e eu tava lá. Você acompanhou? Você acompanhou? Eu acompanhei, assim, eu acho que faltou um pouco de tato também da polícia em algumas coisas. Eu ia perguntar se foi interesse seu. Não, é porque eu tava ficando, era minha casa. E aí, tipo, tanto que quando eles estavam fazendo a reconstituição do crime, eu estava sentada na calçada, casa de interior, sentada na calçada. Meu pai e minha mãe eram separados. Meu pai chegou, na hora que eu vi ele no final da rua, porque tinha um monte de carro parado, que estava todo mundo, né, cidade de interior, isso para. Eu vejo meu pai saindo do carro, eu levantei com tanta força, que na hora que eu fui sentindo ele, eu desmaiei, caí assim no chão, dei 1, 2, 3 passos e bum!
Eu caí no meio-fio, um amigo dele, do meu pai me segurou, porque eu tava tão abalada, tão Sim. frágil, Sim. e esperando ali o negócio acontecer na esquina, sabe, assim, sentada no chão. E foi realmente... Toda a situação é É muito agressivo completamente isso, exato. surreal, né? Surreal, exatamente, agressivo. Você teve vontade de fazer alguma coisa contra ele naquele momento? Assim, o meu cérebro reptiliano me fala isso toda Sim. hora. Meu, como animal, ser, eu não tenho... Vingança de... Vingança, exato. Mas aí eu paro e penso que eu sou um ser pensante, evoluído, e que vive em sociedade, e que isso não cabe a mim fazer esse tipo de coisa. Sim. Mas é difícil, é uma luta, que você luta com você mesmo. Porque, de verdade, eu queria que ele, né, fosse pra qualquer outro lugar que fosse bem longe de Desculpa mim. te perguntar. Porque, obviamente, hoje você faz essa reflexão e tudo. Nós estamos falando de quanto tempo? 16 anos, 16 anos. Mas naquele momento, a tua emoção... Assim, a emoção que você estava vivendo naquele momento era completamente diferente, né? E claro que diferente porque hoje você trabalhou isso, né? Você elaborou isso, como você falou, Sim. terapia e tal. Hoje você é capaz de falar, eu consigo lidar, mas naquele momento o que tinha era, né, era o ódio, era toda aquela situação que você estava vivendo. Você faria isso? Não. Naquele momento? Não faria. Não. Não, porque mesmo naquele momento eu não jamais vou tratar da mesma moeda que eu resolvi, eu falo pra todo mundo que eu escolhi operar pelo amor e não pela dor e pelo ódio. Então, tudo que eu penso na minha vida, eu penso pelo lado do amor, porque eu sei que o universo, eu acredito muito na palavra, e que se eu emanar, cada vez que eu ficava mais agressiva, mais agressividade vinha a mim. Quando eu mudo isso na minha cabeça e vou entendendo que isso já lá atrás, eu já tinha essa ideia de que eu queria optar por isso, mas muitas vezes eu me descontrolava, porque é normal, né? Você tem um descontrole. Hoje eu vejo que eu consegui quase minimizar essa Elisa que sente esses impulsos. Mas pensei, nossa, como você pensa? Atinge sua família, meus avós, tadinhos, são as pessoas que eu mais Sim. sinto, porque eles perderam uma filha, entendeu? De um jeito totalmente horrível. Mas meu avô teve crise de pânico, em que ele levantava no meio da noite e falava assim: eu vou matar esse cara, eu vou matar esse cara. E alguém tinha que segurar ele, porque ele começava a colocar roupa. Ele mora em Goiânia, e ele queria de algum jeito ir matar o cara, entendeu? Dormindo. Então, é isso que eu falei, a gente tem esse ímpeto de, né, Sim. vou fazer vingança, mas... E essa agressividade que você sentiu que veio depois desse episódio, né? Essa agressividade, ela é gatilhada pelo quê? Por outros comportamentos de agressividade. Por exemplo, trânsito. Trânsito, para mim, é gatilho, porque as pessoas são totalmente, gratuitamente agressivas. Tô dando um exemplo de corriqueiro, de dia a dia, entendeu? Uma discussão no trabalho. Algum problema que eu tenho com o meu marido. Coisas que geralmente alguém me traz com uma maneira mais agressiva, se dirige a mim de uma maneira mais ríspida. E eu costumo ainda, em alguns momentos, responder com obscenidades, sabe? De descontrole. Mas você era assim? Você sempre foi assim? Não, sempre fui assim. Você Agora, sempre foi reativa? sempre fui mais reativa. Agora, eu sou bem menos. Desde antes da sua mãe? Olha, era. Já tinha esse traço? Já era reativa, sim. Só que antes eu acho que também eu era reativa, mas sabe quando você encara isso com muito mais humor? Esse humor não existiu depois da minha mãe. Eu comecei realmente a fazer isso com as pessoas. De tipo, você tá entendendo que minha mãe morreu assassinada desse jeito? Tipo, na mesa de um almoço, das pessoas ficarem enjoadas, assim, sabe? E antes eu até fazia algumas piadas de algumas coisas sérias. Hoje eu já não consigo mais. Né? Então... Assim, primeiro, obviamente,
sinto muito pela história, assim, claro que absurda, né? Uma coisa que a gente é impensável, mas eu queria só puxar para um outro lado, é, porque essa pessoa, esse rapaz, como você disse, ele já tinha cometido um crime, ou seja, ele é claramente um psicopata. Ele já tinha batido na ex-mulher dele também. A ex-mulher dele fez um BO porque ele desconfigurou ela. Mas claramente ele é um psicopata. Você falou do latrocínio, requinte de crueldade. Quer dizer, não é. O latrocínio talvez tenha sido só a oportunidade. Um psicopata, a base da psicopatia não tem empatia. Né? E a empatia, ela assim, é como se ela fosse o acionamento em nós daquilo que o outro pode sentir. Por isso que eu perguntei. A gente muitas vezes, lógico, no calor do momento, e pensa que seria capaz de ir lá e, sei lá, martelar a cabeça dele, por exemplo. Mas é difícil a gente fazer isso. É muito difícil, porque não está na nossa... Exato. Não está na nossa natureza, porque, por pior que ele seja, é muito difícil alguém ter essa atitude. Ele não tinha, ele era frio. Ele era, assim, o que chama a atenção é que, assim, ele já tinha sido condenado por este crime ou não? Só se descobriu depois? Não, só se descobriu depois. Então, foi muita omissão. E eu disse que antes, naquela época, não existia o crime de feminicídio. Então, ele não foi condenado por feminicídio, mas a minha mãe morreu de feminicídio. Eu sempre foi muito claro isso na minha cabeça. E aí, eu conversei com uma amiga do meu tio, que ela é promotora no Paraná e ela é especialista em feminicídio. Ela tem um doutorado, ela é promotora e um doutorado. Então, ela analisou, ela falou assim, o caso da sua mãe é um dos casos mais difíceis de você provar feminicídio, mas é claramente feminicídio. É a posse do homem, é um machismo tão estrutural que ele desperta uma psicopatia na pessoa em que se a mulher não é minha, não é de mais ninguém. Então, é um negócio que você vai entendendo as camadas de tudo isso e aí você vai ficando mais amena para entender, né, assim, menos raiva e mais lógica, por mais que para mim isso não faça sentido nenhum, mas a gente tenta buscar, né, igual a gente tenta buscar espiritualidade, a gente tenta buscar, né, outras coisas que dão conforto. Alguma ferramenta para lidar com uma coisa que eu nem consigo imaginar como se lida, assim, e nem imaginar mesmo. Não faço nenhuma ideia. E aí eu ia te perguntar, considerando o episódio traumático, como foi para você os anos seguintes? Como é que você sentiu que você... Porque quando a gente falou sobre falar no episódio, a Elisa até trouxe, hoje eu consigo falar sobre isso, né? Hoje eu tratei, né? Já tratei em terapia por muito tempo e hoje eu consigo. Como foi para você esse processo de lidar com esse episódio da sua mãe nos anos seguintes? Eu demorei bastante para ir atrás de uma psicóloga, viu? Porque eu tinha uma trava, uma mística de que eu não estava precisando disso. E claramente eu precisava. Eu fui atrás de uma psicóloga em 2016. Tudo isso depois, 7 anos depois, por outros motivos, que na verdade eram os motivos da minha mãe. E eu demorei bastante para conseguir falar para ela. Depois de 3 meses, eu estava quase burnoutando no trabalho. E aí eu comecei a sentir os sintomas de um burnout lá em 2016. E aí eu falei, acho que eu preciso de uma psicóloga. Aí quando eu sentei com ela, 3 primeiros meses foi só falando de trabalho, porque eu me voltei para isso depois que minha mãe morreu. Me voltei demais pro trabalho. E aí até que depois de 3 meses ainda presencial, eu contei para ela da minha mãe. Ela falou assim, Elisa, como você me contou isso agora, isso aí é a base de todos esses problemas e traumas que você tá me trazendo. Isso faz toda a diferença. A gente precisa tratar essa raiz. E não o topo que tá ali, entendeu? E eu demorei todo esse tempo para conseguir ter essa consciência de que eu precisava de ajuda. Até porque eu fiquei muitos anos ainda dependente da minha mãe de coisas muito básicas. A minha mãe que várias vezes... Eu fiquei um tempo sem comprar meia e calcinha, porque minha mãe comprava meia e calcinha para mim.
Aí sabe quando você se dá conta, você fala, nossa, eu preciso jogar fora todas essas calcinhas e meias porque elas estão todas velhas. Mas minha mãe comprava comigo. Também é uma forma É uma de... coisa simples, mas é corriqueira, Mas né? é que é uma forma de entrar em contato também, É. né? Se era algo que sua mãe fazia e você começa a fazer, também é uma forma de realizar que ela não está mais aqui, né? Exato. Então, isso pra mim, não sei, já tô aqui teorizando. Tem muito a ver com não entrar em contato. Mas o que eu fiquei pensativa sobre a sua fala agora é que sua mãe morre de um jeito muito trágico, muito repentino, e você acha que não precisa de ajuda. E aí, quando você teve um burnout no trabalho, você acha que você precisa de ajuda. Era uma forma de não lidar com o assunto, né? Não que você não precisasse, Cria uma capa e segue a vida, Não, né? tá tudo bem, eu tô aqui vestida pra qualquer coisa, eu sou forte, vai dar tudo certo. Como você falou, agora você ficou mais reativa, mais raivosa. Exatamente, não, eu vou... Protegendo, né? Você fala, eu sou a guerreira, mas ali dentro tá, né? E aí aquilo ficou com você durante esses 7 anos até começar a terapia. Você conversava sobre isso com alguém ou foi um assunto que ficou parado pra você? Eu conversava dessa maneira mais reativa que eu falei pra vocês, de trazer isso de maneira mais agressiva. Hoje eu vejo que o meu tom pode ser outro, e ele é outro quando eu trago esse assunto. Tô contando pra vocês aqui de uma maneira muito menos agressiva do que eu costumava ter. Até porque é muito engraçado, eu e meu marido, a gente exerce muito a comunicação não violenta. Porque eu cresci numa casa muito agressiva. Meu pai e minha mãe brigavam demais. E eles brigavam, assim, de falar palavras horríveis na nossa frente. E eu achei normal, que eu achava que a vida era desse jeito. E meu marido é a pessoa que é uma paz. Uma paz na terra, ele é super tranquilo. E aí, um dia, a gente começou a se interessar por comunicação não violenta. A gente fez um curso no final de semana, os dois. Tanto pensando na nossa vida no geral, como no nosso relacionamento. E isso mudou a maneira de eu enxergar, e aí eu criei mais consciência de entender que a minha comunicação era muito violenta. Era muito carregada de trauma, era muito agressiva. Aí, quando eu vejo isso, eu falo, nossa, quantas vezes eu fui passiva-agressiva? E achando que estava tudo bem, entendeu? Que estava tudo certo. E aí eu crio essa consciência de que meu marido me puxa e fala, pra gente melhorar a nossa relação entre eu e você, pra gente parar de se desgastar, vamos fazer esse curso, né? Falei, vamos. Aí eu virei e falei assim, é muito maior do que só meu relacionamento com você. É sobre a minha vida inteira isso aqui. Então, eu fui buscando e foi muito... Quando eu realmente consegui sair dessa... Porque eu tinha 21 anos, era jovem. Eu aproveitei, eu terminei a faculdade, aí eu fui viajar, fui ocupar minha cabeça com qualquer outra coisa. E aí, quando você começa a ter os problemas reais da sua vida, tudo volta, entendeu? E é muito o que eu falei, porque eu me senti sozinha, eu não tinha o apoio mais da minha mãe, que era a pessoa que falava comigo 30 vezes por dia. Eu não sou uma pessoa que comprava suas calcinhas. Comprava minhas calcinhas, de tão... Exatamente. Que cuidava do básico. Do básico. E aí eu tenho que começar do básico. Eu tive que começar do básico. Eu tive que pegar minha carteirinha de vacinação e entender como é que tá o quadro vacinal. Porque eu tinha acabado de fazer 21 anos. E minha mãe ainda é mãe, ela ainda cuidava muito de coisinhas, assim. E então eu primeiro me organizei como ser humano, né? Eu já morava aqui em São Paulo, eu e meu irmão. Vale dizer, minha mãe morava sozinha no interior e eu e meu irmão, a gente morava aqui em São Paulo. Eu fazendo faculdade e meu irmão cursinho. E aí, a gente se ajudou demais. A gente foi, assim, eu e ele, a gente é unha e carne. Eu tava na casa dele agora, porque a gente realmente passou por tudo isso juntos. E a gente teve que reaprender como conviver um com o outro, sem a minha mãe do lado. Então... eu acho que tudo é no seu tempo. Podia ser antes. Gente, não esperem tanto tempo para fazer terapia, tá? Mas eu acho que foi num tempo que eu me acolhi nesse meio tempo, sabe? Eu não deixei com que essa casca ficasse para sempre uma cascuda, entendeu? E foi no tempo que você se sentiu capaz de novo de entrar em contato com isso, porque... E te revira do avesso, né? É um sofrimento que é numa intensidade que você não quer entrar em contato com ele de novo, né? Se possível, não gostaria. Exato, e não é fácil falar, né? Eu até vou voltar para Santa Branca hoje, eu falei para eles, eu não vou dirigir depois de falar de tudo isso, porque eu fico com a cabeça fervilhada. E eu não vou pegar o carro, eu não vou fazer coisas. Eu falei, eu quero chegar, eu quero deitar na minha cama, eu não quero ver as pessoas.
porque eu fico... Quer dizer, falar Ai, sobre isso eu ainda falo, traz, mas ainda traz. traz. E vai trazer pra sempre. Porque o trauma é pra sempre, é pra sempre. A gente só aprende a lidar com ele. É, isso que eu ia perguntar para você, né? As pessoas que passam por traumas, diferentes tipos de traumas, é algo que de fato você carrega para sempre com você? Acho boa a tua fala, os diferentes tipos de trauma, porque não necessariamente alguém precisa passar por uma tragédia, né? Acho que esse trauma, o que a Elisa está contando é uma tragédia, né? Talvez o trauma tenha sido ela no momento em que ela se deu conta daquilo, né? Ou quando recebeu a notícia, tudo isso. Mas existem. A gente vive de pequenos traumas. A gente constrói a nossa psique a partir de pequenos traumas, né? Agora, grandes traumas ficam muito registrados. São assim, são memórias muito registradas. E dependendo do momento que a gente está, como aconteceu com a Elisa, ela falou, não, eu preciso, né? Inconscientemente ela falou, preciso ir embora. Mas aquilo está lá registrado. E sempre vai ficar registrado. Sempre. Né? Ela fala muito dessa condição emocional que talvez seja um componente já mais enraizado teu, que está ligado à raiva, né? à reatividade. De um ambiente que ela conviveu na infância, que era um ambiente que dava essa informação, construção da psique Sim. baseada nisso, né? O que constitui um trauma? Qualquer situação que mobilize uma emoção muito grande é um trauma. E normalmente em defesa da vida, né? Em proteção à vida. Sim. E aí você foi para terapia, começou a lidar com isso. O que você sentiu de diferença em você depois da terapia? Começando, de fato, tendo que entrar em contato com esse assunto. Foi totalmente libertador. Porque as coisas passavam na minha cabeça e eu não conseguia falar. Parece que eu tive... realmente mudaram uma chavinha na minha cabeça em que eu consigo falar sobre inúmeras coisas. Porque antes isso me travava quando eu ia falar qualquer coisa ligada à emoção. Então, eu trabalhava muito, não conseguia falar pro chefe que eu estava esgotada. Comia demais, eu tenho distúrbio alimentar, porque às vezes não, quando eu tô muito ansiosa, eu sou ansiosa, medicada, eu como pra caramba, entendeu? Antes de vir pra cá, eu fui no rodízio japonesa, comi mais que devia, porque você fica com a cabeça... Nem chamou a gente. Poxa, né? Pois é, né? Exatamente. E aí eu como mais do que eu devia, entendeu? E aí eu fui lá no banheiro, peguei uma pasta, dei uma escovada no dente, respirei, falei, nossa, minha barriga tá muito cheia, não precisava ter comido tanto que eu comi. Então, são essas coisas que vão... Ainda há uma dificuldade grande de lidar com o teu emocional. E o teu emocional, normalmente... Porque é interessante, né? Se a gente for falar, né? Eu nunca assisti Divertidamente. Eu nunca assisti, eu quero assistir. Vale assistir. Eu não sei, porque eu não sei aonde achar. Eu gostaria muito, mas muitos me falam. Que eu não tenho, eu não assino Você vem Disney. em casa, temos um programa, a gente vai comer rodízio vamos de ter que japonês fazer com a Elisa e depois você vai lá em casa assistir Divertidamente. Boa. Não, porque eu acho legal, porque todo mundo fala, né, das emoções, né, e a gente sabe, então, algumas emoções são muito básicas nossas, né? Medo, a raiva, o nojo... Divertidamente. Né? Eu entendo que todo mundo tem um componente, um tempero. Cada um nasce com nasce ou herda do ponto de vista genético um tempero e esse tempero ele vai sendo
como é que a gente fala? Curtido, Quando né? vai sendo curtido de acordo com as experiências da vida, né? Bom, se você já tem uma genética, sei lá, se o italiano, o sangue italiano, o eu tenho. português, e daí cresce naquele ambiente, já vem aquele tempero. Muitas pessoas são temperadas mais com a raiva, com a reatividade, outras com medo, né? Outras com nojo, por exemplo. Você pegar uma pessoa que sofre de toque, ou pessoas com grandes escrúpulos e tal, normalmente é essa. Você acha que o teu componente maior é a raiva e que esse trauma, essa tragédia na tua vida, ela exacerbou isso, de alguma maneira você tem que bloquear isso daí. Assim, eu me permito em alguns momentos ter raiva. O que não pode é a raiva virar cotidiano. E isso que para mim é a parte mais que me pega. Eu me via em um momento que eu estava realmente sendo agressiva, passiva, agressiva, e sendo uma pessoa de mais reativa, principalmente com as pessoas na qual eu convivo, assim, as pessoas próximas. Os queridos que te perdoam. Exatamente. Nossa, quantas eu tava lembrando. Eu e meu pai, a gente briga muito. A gente brigava, porque hoje a gente se entendeu. Apesar de a gente ter pouco convívio, eu não convivo muito com meu pai ainda mora em Tupã, tem outra família. Mas, assim, eu e ele, a gente brigava de um bater no outro. Sabe? Assim, Isso desde sempre. Desde sempre. Aí, com isso, atenuou. E aí, a gente teve que optar por ter menos interação. Eu optei por isso porque era totalmente descompensado. Então, eu evito até algumas pessoas. Eu tenho essa noção e eu corto algumas pessoas da minha vida porque essas pessoas tiram o meu pior. Isso é saudabilíssimo. Eu também. Não. Isso é muito saudável. E na maioria são pessoas agressivas. Pessoas que eu tenho medo de que me batam em algum momento, sabe? Porque acontecia isso. Eu e meu pai, a gente se pegava. Lembrei de um dia que meu pai me deu uma surra. Eu tinha 20 anos, minha mãe ainda era viva, de rasgar minha bermuda. Com 20 anos eu tinha. Gente, eu não era mais uma criança. Eu já não morava mais nem da casa com ele. Mas assim, eu infernizei a vida dele. Eu tenho consciência que eu infernizei aquele dia, mas nada justifica o tanto que ele me bateu. Acho que forma de Entendeu? lidar, né? Exato. Você pode lidar de uma forma não violenta, não agressiva. E como é que ficou a tua relação com teu pai depois da morte da sua mãe? Para além disso, de vocês acharem um meio termo aí na convivência, ele foi uma pessoa presente para você e para o seu irmão? Vocês sentiram que vocês tinham que tocar a vida de vocês dois? Sim. Teve isso? Não, meu pai não foi presente. Essa é a real. E ele sabe disso. Não sei nem se ele vai escutar esse podcast, né, mas eu vou mandar para ele, porque eu sou uma pessoa que faço as coisas abertamente para ele hoje. Eu não tenho medo de falar tudo que eu penso. Falo, eu sou uma mulher, eu sou uma adulta, e você, né? Ele tem muitas vezes, ele não sabe lidar muito bem com as emoções dele. E isso é um fato. E ele não soube lidar. Não, passei por uma que eu precisava comprar logo depois que minha mãe morreu, eu estava no último ano de faculdade. E aí eu queria comprar o vestido de formatura. E aí eu tava sozinha indo atrás do vestido de formatura. Aí eu liguei pra ele só querendo um afeto, falando assim: poxa, mas quem vai me ajudar a escolher esse vestido? Eu tô aqui sozinha, que não sei o quê. Ele falou assim: você quer que eu pegue o carro, largue as minhas pacientes e vá pra São Paulo comprar vestido com você? Mano, isso até hoje ficou. Eu falei assim, comecei a chorar copiosamente. Muito. Eu não conseguia, não tinha reação. E é interessante porque é muito papel que a sua mãe fazia, né? Bom, e que é difícil um pai fazer, né? É difícil. Ai, É difícil. Não, mas é difícil porque a gente tá criando meninos. Mas a gente tá criando meninos que não sabem minimamente se conviver com as suas filhas. Não, concordo. Eu não tô falando em relação à atenção. Eu não tô falando em relação à atenção. Vou começar, hein? Vou começar meu modo. Sem violência, sem violência. Não, eu vou falar também do meu. Eu vou falar um pouco de raiva. Eu vou contar um pouco da minha história. Mas só para fechar o ponto, eu acho que olhando, né,
É muito mais sobre estar presente, estar junto, ser Não, ela companhia. queria. Não precisava ter entendi. respondido desse jeito. Quero que Sim. você largue seus Mas pacientes, pegue o carro e venha. impulsivo. Exato, Teu pai é exato. impulsivo. Ele responde aquilo que vem na cabeça antes. Talvez se ele tivesse parado, peraí, minha filha não é que ela quer que eu vá escolher o vestido Não, ela precisa de dela. afeto. Ela o só precisa do afeto. afeto. Exato, ela quer carinho. Sim. Conta Eu a sua história. concordo. Não, eu ia contar. Conta. Vamos ver. Eu queria, na verdade, ilustrar isso daí. Eu acho muito importante a gente entender como é que é a formação da nossa. Como é que a gente se forma, né? Primeiro, já falamos isso em outros episódios, ou vamos falar. Nós estamos aqui para defender a nossa vida. Né? Então, todas as nossas emoções, elas existem para defender, para proteger a nossa vida, inconscientemente. A gente não precisa ter consciência daquilo que acontece. A gente vai agindo inconscientemente. Esse desenho, ele começa antes mesmo o desenho dessa regulação emocional ou dessa proteção da vida, ela começa antes mesmo do espermatozoide do pai fecundar o óvulo da mãe. Por quê? Porque o ambiente ativa ou desativa determinadas regiões do DNA que muitas vezes definem como é que a gente reage às ameaças do ambiente. E por que no espermatozoide? Porque o espermatozoide é produzido o tempo todo, óvulo materno já está lá, feito. Então, cada momento da nossa vida é muito importante. Quando você fala os traumas, sim, todos os momentos. Intrauterino, o que a mãe passa, o que a mãe come, o que a mãe bebe, né, todas as emoções maternas, o parto, o pós-parto, a primeira infância, a formação de vínculos, experiências positivas, experiências negativas. É isso que vai dando o nosso tempero. Né? Mas aí vou contar o meu exemplo. Eu sempre fui desligado, você sabe. Eu tenho déficit de atenção e tal. E eu, desde pequeno, quando eu era pequeno, eu tinha alergia à picada de determinados insetos, sobretudo formiga. E eu virava e mexia, sentava no formigueiro, né? E fui já algumas vezes, umas 3 vezes, fui com choque anafilático para o pronto-socorro, assim, quase morri. Vivi a experiência de quase morrer. Por isso que eu falo que eu não... Você não liga mais. Eu não ligo mais, E, bom, em terapia, em avaliação, eu sou uma pessoa reativa. Eu sou impulsivo em resposta, em falar. Também venho de uma família italiana também, que era todo mundo fala alto. Né? Isso é assim, já um hábito. E eu descobri que raiva faz parte do meu tempero. E essa raiva tem muito a ver com esses momentos que eu vivi, de intensificar. Por quê? Porque que era um choque anafilático, é uma reação do meu organismo tentando se proteger de uma grande ameaça, só que é uma reação exageradíssima. Né? Era uma reação... Ainda bem que eu não tenho mais. Hoje eu posso levar... Você já não senta mais em formigueiro. Que bom, né, Mas Eduardo? são reações exageradas que, apesar de estar falando de reações imunológicas, nosso sistema emocional faz parte do nosso sistema imunológico. Defesa, inflamação, tudo. Então, a gente tem que equilibrar isso. Tem que ser menos inflamado para poder conviver melhor com as pessoas. O que você está falando é que hoje, em determinados momentos, você exercitou maneiras de controlar essa... Porque tem um impulso ainda, Exato. É natural o impulso. Tem um impulso, e aí eu aprendi a controlar esse impulso. É sobre o controle, e eu acho que a terapia e tudo que eu faço é para me ensinar como que eu controlo todas essas emoções. Hoje eu consigo falar com vocês sem chorar desse assunto. Muitas vezes eu falei chorando. Hoje eu consigo fazer esse controle. E existem outras coisas que não. Às vezes eu falo desse assunto e eu choro. Às vezes eu choro porque estou num ambiente, por exemplo,
com as minhas amigas, com pessoas que eu sei que estão ali para me acolher e tá junto de mim, entendeu? Aí eu falo, beleza, aqui eu posso chorar, vou chorar. E às vezes Então, eu acho que também você entra em contato com diferentes emoções, dependendo de onde você tá também, né? Às vezes vem um gatilho é, inesperado e aí volta muito da da dor, da dor. falta. E aí eu ia perguntar, como foi, você falou, seguir em frente. O meu mecanismo foi, preciso seguir. Terminei minha faculdade, fui viajar, fui viver. Você conseguiu viver o luto? Você sente que você conseguiu viver o luto? Eu consegui, porque eu fiz um processo em que eu fiquei alguns dias, na verdade, fiquei quase um mês em Tupã, na casa da minha mãe, porque aí ela morava sozinha e eu precisava desmontar a casa, porque eu já não morava lá, meu irmão também não morava, não tinha por que ter a casa, a gente falou, ai, vamos desfazer, vamos. A casa foi vendida, foi a casa da minha mãe, morreu dentro. Foi assim, a gente não queria ter mais esse lugar. Não era mais um espaço que era gostoso da gente ir. E aí eu fiz todo um processo que um dia, logo em seguida, eu fiquei um dia inteiro sozinha na casa dela. Mexendo e guardando, arrumando as coisas, as roupas dela, os papéis, tudo. E aí eu organizei um monte de coisas, separei várias coisas que eu queria doar para algumas pessoas, algumas amigas dela, para elas terem de lembranças. Então, fulana, você deu isso para minha mãe? Eu lembro que ela falou, Tó, eu tô te dando para você não esquecer dela. Ó, Beltrana, olha, eu acho que esse relógio tem tudo a ver com você. Toma aqui o relógio. Teve uma vizinha, minha mãe apresentava TV, né? Um programa de TV chamado Versátil. Aí que ela fazia entrevistas. Antes do podcast existir, né, gente? Existiam programas Ela de é Programa de TV entrevista. precursora dos do podcast. podcasts. E aí tinha uma vizinha com uma filha pequena que nesses dias seguintes a menina veio na minha casa com a mãe, tocou a campainha e falou assim: desculpa te incomodar, mas a minha filha assistiu o programa da sua mãe, ela amava a sua mãe, é vizinha, via ela aqui, era apaixonada. Você pode mostrar para ela o guarda-roupa da sua mãe? Porque ela fala que era a mulher que mais se veste bem, é a sua mãe. Eu sentei com a menina, eu mostrei os vestidos, eu tirei do cabide, ela colocou na frente, no final dei um lenço para ela, sabe? Eu vivi aquilo. E não só de um jeito triste, mas de um jeito de muita gratidão, entendeu? Porque a minha mãe me deu quem eu sou, a minha vida e tudo mais. Então, agora eu fico um pouco emocionada. Se quiser, Porque. temos aqui, ó. É. Porque é isso, eu passei por isso, tanto que eu quis viver isso, eu vivi, eu mexi nas coisas, eu vi ali tudo que aconteceu, passei dias, precisei chamar uma pessoa para ir lá limpar a cozinha mais de uma Mas, vez. mas você não estava sendo prática demais naquele momento? Eu sou prática, tá? Não, mas Aí às vezes ser Exato. prático É que eu demais sou prática, exato. não era uma maneira de não lidar com aquela emoção, de não É. deixar que aquela emoção te tomasse? Muito, exato. Mas aí eu tinha os meus momentos, esse que eu ficava sozinha, aí eu ficava comigo com a minha mãe, conversava, eu chorava, era o meu momento que eu tava ali. E aí eu volto para São Paulo, fiquei um tempo aqui, voltei para Tupã também, eu fiquei muito nessas indas e vindas, porque por conta da faculdade também eu vim fazer prova, os professores me ajudaram, o pessoal foi muito legal comigo na faculdade, porque todo mundo explicou o que aconteceu, e aí eu peguei umas matérias, estudei, fui fazer prova, voltava para lá. Então eu me propus a ficar lá e viver aquilo naquele momento. E por que Tupã? Porque lá onde estavam minhas amigas de infância, meu pai, eu sou muito grata por ele, entendeu? Eu sei os problemas que a gente tem, mas é uma pessoa que eu gosto, que eu amo, que é importante para mim. E aí as mães das minhas amigas ficaram muito próximas de mim, as pessoas estavam muito me acolhendo. Então eu optei por ficar esse tempo e foi ótimo, porque eu realmente vivi esse momento, essa calma de ter que ir desfazendo das coisas, de ter que lidar com todas as coisas ruins que eu podia lidar, com as frustrações. Muitas coisas do pós nesses dias, eu não lembro de muita coisa, porque eu estava tomada por um. Com certeza. Eu não lembro de detalhes das coisas. Tem umas fotos que eu até vi um dia que eu fui jantar com umas amigas minhas, e aí eu tava vendo essa foto e falei,
Nossa, eu não lembro. E eu sou boa de memória, eu não lembro de jeito nenhum dessa foto. E foi logo depois que minha mãe morreu. Uhum. E eu, assim, eu não lembro dessa foto. Eu tinha cabelo comprido, gigante, meu cabelo era até na bunda. Na semana seguinte que minha mãe morreu, eu tava em Tupã, eu já tava um tempão falando pra minha mãe, ai, quero cortar meu cabelo curto, quero cortar meu cabelo curto, quero cortar meu cabelo curto. Num ímpeto de 5 minutos, sem nem marcar horário, eu fui na Alice, que era cabeleireira minha, e da minha mãe, e falei, Alice, corta o cabelo. Ela onde? Eu aqui. Ela, como assim? Eu falei, se você quiser, você pode doar pra alguém esse cabelo, porque ela deve ter doado, porque era um cabelão liso, escorrido, gigante, e eu cortei aqui o cabelo. E aí eu só fui, sabe quando você só se dá conta depois? Porque você tá num momento que você tá isso, você tá indo. E tá caminhando, mas você tá do jeito que dá e do jeito que, né, consegue. Do jeito que é. A gente não tolera uma dor tão grande, né? É uma dor muito, muito grande, muito traumática. E nesses momentos, às vezes, a gente tem que botar né? Botar aquilo ali Sim. e olhar outras coisas. Mas está lá. Sim. A memória depois ela fica mais ainda, a memória traumática, ela fica mais ainda registrada, só que é como se fosse uma proteção para não acessar. É como a gente conta as histórias, né? Eu tenho muito isso, de como eu conto as histórias para mim mesma, porque às vezes a gente romancia algumas coisas só pra não doer tanto. Entendeu? É isso E mesmo. a gente bloqueia algumas coisas também, né? Assim, bloqueia de não lembrar de Mas fato. porque de tem algo que do bloquear. blackout. Quando ela fala, Exato. não, É tem uma coisas que proteção, logo né? que aconteceu, Eu não ela lembro. não lembra, porque, de certa forma, é uma defesa, um mecanismo sim. de defesa. Vou bloquear. Eu preciso encerrar. Já, olha lá. Sempre quando a gente chega no auge, Eu sinto a isso. Sharon A quer gente encerrar. esquenta e eu empato a foda depois. Desculpa. Li, primeiro agradecer. Obrigada. Eu posso imaginar. Não posso imaginar, na verdade. Eu ia dizer que posso, mas não posso. Não posso. A dor da perda da minha mãe, perdi a minha com 23, foi de um tamanho que eu não consigo dimensionar. E foi uma morte razoavelmente natural. Uma morte dessas eu não consigo nem, né? Não tem como conceber. Então, eu sinto muito também. E, nossa, uma fortaleza. Você falou que sua mãe era uma mulher muito forte. Você, uma fortaleza e mesmo por tudo que você passou, se reinventou, seguiu a vida, se reinventou outras vezes por outras questões e agora está em Santa Branca. Agora eu tô em Santa Branca. E tá vivendo a melhor vida, né? A vida que você sabe que faria sua mãe muito feliz também, né? A vida o melhor que você pode viver para sua vida. E quer deixar uma palavra final, uma mensagem? Quero agradecer vocês. Eu acho que eu conversei com a Sharon, a gente se conectou nisso. Eu me senti muito à vontade de vir falar. A última vez que a gente se viu, foi muito legal que a gente foi almoçar e a gente conversou sobre tantas coisas. E quando você falou que precisava de alguém, eu falei, deixa eu te contar uma parte aqui da minha história. Porque é isso, eu não conto para todo mundo, não saio contando à torta e direito. Conto quando tem contexto e quando eu acho que minha mensagem vai chegar até as pessoas. Então, eu acho que é muito importante a gente não deixar que o trauma trave a gente, porque muitas vezes ele trava. E aí ele começa a desenvolver um monte de crenças limitantes e que é aí que tá o problema. E isso eu trato todos os dias em pequenas coisas. Essa semana com a minha terapia, a minha psicóloga, ela falou, eu acho que isso daí tá travando uma coisinha na sua vida, que não sei o quê. A gente conversou de algumas coisas e eu fico com isso na cabeça. Falo, putz, é mesmo, né? Eu espero uns 2 dias. Fico, não, Patrícia, não, claro que não, né? Não, imagina. E aí, dá 2 dias, eu, ela tinha razão. Droga. A psicóloga sempre tem Exato. razão. Em geral tem, E é isso, a gente não se negligenciem. Não deixem que o trauma seja maior do que a vida de vocês. Eu escolhi ser feliz, eu escolhi fazer da minha história um impulso para as outras mulheres, para as outras pessoas. E é isso, acho que a gente se cuidar bastante, cuidar muito buscar do que tá ajuda. aqui. Claro, exatamente, buscar ajuda, não conversar. Às vezes uma conversinha resolve, sabe? Eu sou uma pessoa muito aberta ao diálogo. E é esse diálogo que te faz seguir em frente. São essas pessoas que vão te dar motivação, porque elas vão falar coisas que você não imaginou. Seja sua psicóloga, seja sua amiga, seja sua mãe,
sabe? Conversem. Maravilhosa. Isso aí. Edu, Eu não tenho nada para colocar. Parabéns. Obrigada. Parabéns pela coragem de vir aqui falar e se expor à emoção, que a gente sabe que ainda tá por aí, né? tá sempre Né? por aqui, né? As Mas emoções- esse é o objetivo do nosso podcast. Sharon, qual é? Conversar sobre temas difíceis que mexem, emoções, saúde mental, de uma forma leve, acolhedora, possível, né? Fazer com que esses diálogos sejam possíveis. Então, como eu disse, Elisa, conversem. É importantíssimo falar sobre essas coisas. Não esqueçam de curtir, compartilhar, comentar, divulgar. cantar. E sigam a Elisa também, para conversar mais com ela. Como a gente sempre encerra um episódio tendo muito assunto pela frente, sigam os nossos convidados para falar mais sobre os assuntos com eles também. Eles estão super abertos, eles aqui. Super aberta. Mostrou como o diálogo é importante. Legal. Até o próximo. Beijos. Tchau. Tchau, tchau.